Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, intitulado A Minha Iniciação no Espiritismo. Então aqui nós temos as mensagens que Kardec recebeu, algumas realmente direcionadas particularmente para ele, e algumas notas também que na época ele tinha essas anotações. Nós hoje vamos estudar a mensagem em Paris, 14 de setembro de 1863, ainda retratando o tema imitação do Evangelho. Nós já estudamos o nosso estudo anterior, falando da mudança, ao invés de imitação, sim, por que não, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, vamos orar? Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, que chegam bem antes do que cada um de nós para preparar o ambiente cuidadosamente. Não só vocês, amigos espirituais, mas aqueles que passam antecipadamente para fazer a limpeza, para deixar a água. Nosso sentimento, Senhor, de gratidão, porque são esses anjos encarnados e desencarnados que alivia, Senhor, e facilita muitas vezes a nossa caminhada. Então, nosso sentimento de gratidão a vocês, amigos espirituais também, que também chegaram mais cedo, preparando o ambiente para que possamos aqui, amparado pelas vibrações maior, podermos estudar a doutrina espírita, estudar o livro Obras Póstumas, entrar naquele mundo do princípio e do início da codificação. Amado Mestre Jesus, nós lhe pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Nós te rogamos o amparo, a assistência e a proteção de que tanto necessitamos. Muito obrigada por aqui estarmos, Senhor. Envolve a todos nós que aqui estamos, os nossos irmãos que estão caminhando para cá, e abençoa, Senhor, a esse ambiente que nos recebe, que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de estudarmos em Teu nome. Graça te damos, amor querido, que assim seja. Então vamos para a mensagem da segunda parte, a minha iniciação no Espiritismo, Paris, 14 de setembro de 1863. E nós começamos essa psicografia com uma nota do professor Denis Arrivai. Olha a nota para poder explicar a comunicação. Eu havia solicitado para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro de San Andrés. Então, o que a gente entende aqui? Ele solicitou uma comunicação sobre um assunto qualquer, ou seja, ele nem direcionou o assunto, e ele pediu que essa mensagem, essa comunicação, fosse enviada para o local que ele estava. Ele estava em retiro, tá? Em San Andrés. Então, vamos ver essa mensagem. O professor Denizar, ele sabia que o médium poderia se autossugestionar. Então, por isso é que ele tirava a atenção do médium, para verificar a autenticidade da comunicação. Olha o que ele diz, olha. Eu havia solicitado para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer. Entendeu? Ele não disse qual era o assunto. Ele não disse, olha, eu estou aqui em retiro,
estudando e separando e organizando o livro Evangelho segundo o Espírito. Não falou nada. Falou de um assunto qualquer, dizendo que queria a opinião desses espíritos, entendeu? Entende como Kardec era criterioso para evitar qualquer tipo de mistificação, qualquer tipo de autossugestão mesmo dos médios. Vamos ver então a psicografia. Presta bem atenção, tá? Quero falar-te de Paris, embora sua utilidade não me pareça demonstrada. Uma vez que ele disse assim, olha, eu estou te falando de Paris, eu estou escrevendo daqui, a psicografia é daqui, mas eu não acho isso muito importante não. Por que ele diz que não é importante? Uma vez que as minhas vozes íntimas são ouvidas em torno de ti, e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeita. Então, ou seja, ele estava trabalhando sozinho na obra? Não estava. E ele diz aqui, esse espírito, que Kardec praticamente recebe todas as informações, todas as intuições. Eu vou repetir. Uma vez que as minhas vozes íntimas, ou seja, os pensamentos do espírito, são ouvidas em torno de ti, e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeita. Então, Kardec recebia a intuição dos espíritos muito mais do que ele poderia imaginar. Nossa ação, sobretudo a do espírito de verdade, nossa ação e sobretudo a do espírito de verdade. Quem é o espírito de verdade, gente? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nossa ação sobre a do espírito de verdade é constante ao teu redor e tal que não podes negar. É por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano de tua obra. Olha, ele nem cita qual é a obra, mas ele já está falando. O Kardec falou alguma coisa para médium? Deu alguma ideia do que ele estava fazendo? Não, só sabia que ele estava em retiro no endereço tal, pronto. E ele falou de um assunto qualquer. Então, volta aqui, presta atenção. É por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano de tua obra. Tem por que entrar em detalhes? Porque eu já estou contigo. Não só eu, quanto o próprio Espírito de verdade. Plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificar-te tão ampla e completamente. Modificou. E modificou o quê? Segundo meus conselhos ocultos. Então, o material estava formado, já tinha ali um texto. Quando Kardec foi rever, agora nesse exílio que ele está, nesse silêncio que ele está, esse amigo espiritual inspirou e ele mudou praticamente tudo. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Plano que, segundo meus conselhos, e conselhos o quê? Ocultos. Por quê? Porque Kardec não é médio ostensivo, não tinha como ele ouvir dizer, estou ouvindo um espírito. Então, era tudo através do pensamento. E por isso é que ele diz uma influência que era oculta. Oculta. Modificar-te tão ampla e completamente a obra. Compreendes agora porque precisávamos ter-te sob as mãos, livre de qualquer outra preocupação que não fosse a da doutrina? Você entende agora por que você necessitava e nós precisávamos desse exílio, para que aí sim, mais concentrado, você pudesse receber a inspiração do mais alto. Compreendes agora porque precisávamos ter-te sob as mãos, livre de qualquer outra preocupação que não fosse a da doutrina? Uma obra como a que elaboramos, de comum acordo, necessita de recolhimento e de isolamento sagrado. Olha o cuidado com o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou repetir. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo, eles
necessita de recolhimento e de isolamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava trazendo que lição? É de parte moral. E qual é a base da doutrina? A doutrina, ela veio para quê? Para apenas nos ensinar a conversar com os espíritos? Não. O propósito da doutrina espírita é a moralização da humanidade. Por isso é que diz que essa obra que eles estavam trabalhando era a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade, porque uma sociedade moralizada se torna o bem para todos. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes. Pensa-se um edifício sendo construído cheio de andaimes. Quando é que aquele andaime é retirado? Quando está se acabando a obra. E já se começa a entrever a sua cúpula, a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora prevista. Monumento. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas, que nós falamos bastante isso no estudo passado. O fato de Kardec lançar uma obra em torno do nome Evangelho, logo depois de uma Inquisição, você imagina a confusão que isso não deu. Olha o tema. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de verdade te falou das rebeliões que começam a levantar-se na hora presente. Essas hostilidades, aliás já previstas, são necessárias para manter desperta a atenção dos homens, que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Então, esses escândalos aí é necessário para chamar a atenção mesmo. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão a perturbação e a confusão às fileiras dos adversários. Não se sinta só não, porque do jeito que tem uma turma de desencarnados, também teremos uma turma de encarnados para ajudar. E assim ele finaliza a psicografia. Adeus, caro companheiro de outrora. Olha, caro companheiro de outrora. Olha, continua mais. Discípulo fiel da verdade. Discípulo fiel, aluno fiel da verdade. Que continua através da vida a obra que em outros tempos, diante do grande Espírito que te ama e a quem venero. Quem é esse grande Espírito que ama Kardec? Jesus. Juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse, ela quem? É a verdade, a doutrina. Até que ela se achasse concluída. Saúdo-te, que é a verdade, né? Você vê o respeito desse espírito com Kardec? Você vê quando ele fala, que ele diz assim, olha, discípulo fiel da verdade. Outro ponto, que continua através da vida a obra que, em outros tempos, diante do grande Espírito que te ama e a quem venero,
juramos consagrar as nossas forças. Então você vê que o compromisso de Kardec, de Denis Arrivai, não começou no século XIX. A gente percebe que esse vínculo aí já faz tempo e que ele assumiu essa responsabilidade, como ele juramos consagrar as nossas forças. Juraram ao Cristo que iriam dedicar todas as suas existências para a construção do reino de Deus aqui na terra e dentro do coração do homem. E aí tem a observação do professor Allan Kardec. De fato, o plano da obra fora completamente modificado. O que, sem dúvida, o médium não podia saber, visto que ele estava em Paris e eu em Saint-Andrés. Tampouco podia saber que o Espírito de verdade me falara da atitude de revolta do bispo de Argel e outros. Por um acaso, a médium sabia disso, da revolta do bispo de Argel, e que o Espírito de verdade tinha falado a Kardec? Não sabia. Então, tudo isso são informações que confirmam, testificam que, na verdade, o médium não estava se autossugestionando ou não era nenhum espírito mistificador. Todas essas circunstâncias serviam para me confirmar que os espíritos tomavam parte ativa em meus trabalhos. Então, Kardec trabalhava sozinho? Deu para compreender? Ficou certinho? Vamos para o próximo? Essa próxima mensagem, essa última que nós lemos, foi 14 de setembro de 1863. Essa daqui é 30 de setembro de 1863. Voltando a repetir, tínhamos aqui publicado o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, e ainda não tinha sido publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em 1864, tá bom? Vamos lá, 30 de setembro de 1863, 16 dias após essa comunicação. Médio Senhor D.A. Mensagem Paris, 30 de setembro de 1863. O espírito que assina é Espírito E. Vamos lá ver essa psicografia? Lembra que todo esse material estava guardado, tá? Nós estamos aqui no livro Obras Póstumas, tá? Eis de volta, meu amigo, e não perdestes o teu tempo. Olha, 16 dias depois. A obra ainda, pois não deves deixar que se enferruje a tua bigorna, né? Aí a nossa irmã Lígia, ela edita, ela vai colocar aí a foto da bigorna para você saber o que é. Mas era um utensílio feito de aço, sobre o qual são apoiados metais a serem malhados ou moldados, tanto quente quanto frio. O povo mais antigo vai lembrar daqueles desenhos animados, que sempre tinha aquele ferro enorme que caía na cabeça sempre de alguém, né? Aquilo é uma bigorna, tá bom? Mas aí tá a foto que a nossa Lígia está colocando para você conhecer. Por isso é que ele diz, pois não deve deixar que se enferruje a tua bigorna, que é o teu instrumento de trabalho. Forja armas bem temperadas, porque essa é uma das funções da bigorna, bater ali o ferro, né, para talhar ou moldar, né, quente ou frio. Forja armas bem temperadas. Repousa do trabalho feito, empreendendo trabalhos mais difíceis. Todos os elementos serão postos ao teu alcance à medida que for necessário. É chegado a hora em que a igreja tem de prestar contas do depósito que lhe foi confiado, de maneira porque pratica os ensinos do Cristo, do uso que fez da sua autoridade. Enfim, do estado de incredulidade a que levou os espíritos. É chegada a hora em que ela tem de dar a César o que é de César
e de assumir a responsabilidade de todos os seus atos. Deus a julgou, falando da igreja, olha a cutucada. Deus a julgou e a reconheceu inapta, daqui por diante, para a missão de progresso que incumbe a toda autoridade espiritual. Somente por meio de uma transformação absoluta lhe seria possível viver. Contudo, ela se resignaria a essa transformação? Não. Visto que, então, já não seria a igreja. Para assimilar as verdades e as descobertas da ciência, teria de renunciar aos dogmas que lhe servem de fundamentos, para voltar à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho. Teria de renunciar ao poder, à dominação, trocar o fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólica. Gente, que mensagem é essa, hein? Ela se acha entre duas alternativas. Ou se transforma e, neste caso, se suicida, ou permanece estacionária, sucumbindo nas garras do progresso. Aliás, Roma já se mostra cheia de ansiedade e na cidade eterna se sabe, por inegáveis revelações, que a doutrina espírita causará viva dor ao papado, porque o cisma se prepara rigorosamente na Itália. Não é, pois, de espantar a obstinação com que o clero se lança ao combate contra o espiritismo, impelido pelo instinto de conservação. Ele, porém, já verificou que suas armas se tornam cada vez mais fracas contra essa potência que surge. Seus argumentos não têm podido resistir à lógica inflexível. Só lhe resta o demônio, mísero auxiliar seu no século XIX. Ademais, a luta está aberta entre a igreja e o progresso, mais do que entre ela e o espiritismo. É o progresso geral das ideias que a ataca de todos os lados e a fará sucumbir, como tudo quanto sai fora do seu nível. A marcha rápida das coisas há de fazer-vos pressentir que o desenlace não demorará muito tempo. A própria igreja parece compelida fatalmente a precipitá-lo. Assina Espírito E. E aí quando a gente lê isso aqui, a gente acha um pouco assim, nossa, mas que dureza, né, com a igreja. Mas a gente tem que entender a época que isso foi psicografado. A época que isso aqui foi psicografado, quem que ainda dava ordens ao mundo? Eles estavam começando a sair, a ciência estava começando a dar liberdade. Então imagina, eu quero pegar os textos dos nossos irmãos hebraicos e transformar tudo aquilo em ciência. Transformar a formação do planeta em 7 dias e os geólogos, dane-se, estão todos errados, a igreja está certa. É isso aqui, é 7 dias. 7 dias de 24 horas. Foram 6, no 7º ele descansou. E o homem como surgiu? O homem surgiu do barro e pronto. E a mulher o homem foi posto para dormir, tirou uma costela dele e dali foi feito. E não podia ir contra isso. E a igreja, ela ditava tanto a regra na ciência quanto na política. Então pensa ela ter perdido e perdeu todo esse poder. Que era que coroava os reis. Entende? Então, hoje a gente lê esse texto, a gente acha um pouco assim, mas a gente tem que levar o texto para o contexto que foi psicografado. Vamos então para a Vida de Jesus, por Renan. E aqui tem a pesquisa que a nossa querida amiga Aramita fez. Obrigada. Joseph Ernest Renan
Nasceu em 28 de fevereiro de 1823 e desencarnou em 2 de outubro de 1892 aos 69 anos. Escritor, filósofo, racionalista radical, teólogo, filólogo e historiador francês. Ele aprendeu hebraico quando ele estava no seminário, de 1843 a 1845. E dentro do seminário ele teve uma crise religiosa aos 21 anos. E qual é a importância desse livro do Renan? Porque o Renan ele se juntou à filosofia radical segundo o princípio nem revelação nem milagre. A todos os estudiosos da vida do Cristo é recomendado que se leia esse livro. E esse livro é vendido até hoje. Qual o nome do livro, Aramita? Vida de Jesus. Então, quando ele lançou esse livro, por isso que está aí essa psicografia, causou um rebuliço. Na época. Porque quando ele chegou dentro da história do Renan, como é muito inteligente, não é teólogo, filólogo, ele foi professor de hebraico numa escola, como diretor, e na primeira aula que ele chegou, ele disse que ele que diz essa frase: Jesus foi um homem incomparável. Ele foi demitido. O homem, né? No primeiro dia de aula. Ele foi demitido de Deus, e passou no mais, acho que 10 ou 20 anos para ele voltar de novo a essa escola. Então o livro dele foi um reboliço, por isso ele está aí nessa questão. Então vamos lá, vamos conhecer a pergunta, né? Erasto. Mas foi muito bom esse material que a Aramita trouxe, que aí a gente consegue entender sobre o futuro de diferentes publicações médium, senhor D.A. Essa mensagem foi Paris, 14 de outubro de 1863. Então teremos a pergunta que será feita a Erasto, lembre, discípulo de Paulo. Pergunta feita a Erasto, tá? Não é ao seu Renan. Renan foi aquele que escreveu o livro intitulado Vida de Jesus. Então pergunta-se a Erasto: que efeito produzirá, abre aspas, a Vida de Jesus, o livro de Renan? O efeito será imenso. A repercussão no clero será muito grande, porque esse livro lança por terra os próprios fundamentos do edifício em que ele se abriga há 18 séculos. Não se trata de um livro irrepreensível, longe disso, porque reflete uma opinião exclusiva, que se circunscreve no círculo acanhado da vida material. Todavia, Renan não é materialista, mas pertence a essa escola que, se não nega o princípio espiritual, também não lhe atribui nenhum papel efetivo e direto no encaminhamento das coisas do mundo. Ele é desses cegos inteligentes que explicam a seu modo o que não podem ver, que, não compreendendo o mecanismo da visão à distância, imaginam que só tocando-a se pode conhecer uma coisa. É por isso que reduziu o Cristo à proporção do mais vulgar dos homens, negando-lhe todas as faculdades que constituem atributos do espírito livre e independente da matéria. Entretanto, ao lado de erros capitais, sobretudo no que se refere à espiritualidade, o livro contém observações muito justas que até aqui haviam escapado aos comentadores e que, de certo ponto de vista, lhe dão alto alcance. Seu autor pertence a essa legião de espíritos encarnados que se podem classificar como demolidores do velho mundo, tendo por missão nivelar o terreno sobre o qual se edificará um mundo novo mais racional. Quis Deus que um escritor, justamente conceituado entre os homens, do ponto de vista do talento, viesse projetar luz sobre algumas questões obscuras e eivadas de preconceitos seculares, a fim de predispor os espíritos às novas crenças. Sem o suspeitar, Renan aplainou o caminho para o espiritismo.
Então a gente observa que tem erros na escrita dele. Eu nunca li esse livro, não conheço, mas a gente observa pelo comentário do senhor Erasto que tem erros, mas tem também acertos, né? E percebe que também com a permissão divina, e que ele veio para chocar o império, vamos chamar assim, da igreja, né? Então, como diz assim, veio preparar o caminho para o espiritismo, porque não foi o espiritismo primeiro a atacar. E observa-se que esse Renan era muito bem conceituado e muito bem lido, né? Não era alguém comum ou qualquer decidindo levantar tópicos sobre a igreja. Primeiro que era alguém que tinha estudou em seminário, conhecia o hebraico, então conhecia a história, sabia do que estava falando, né? Exagerou em algumas coisas, mas chamou atenção para outras importantes. Por isso é que ele diz, o Erasto, porque esse livro, Vida de Jesus, lança por terra os próprios fundamentos do edifício em que ele se abriga há 18 séculos, porque reflete uma opinião exclusiva que se circunscreve no círculo acanhado da vida material. Então o Renan era uma opinião pessoal dele, apesar da pesquisa, mas era pessoal. E o Erasto, muito lúcido, coloca aqui, olha, porque reflete uma opinião exclusiva que se circunscreve no círculo acanhado da vida material. Hoje eu digo, para eu estudar Jesus, eu adoro o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e o Novo Testamento. Que aí você fazendo um estudo, como nós fizemos, que está no canal, fazendo link. Nós fizemos uma palestra sobre mediunidade e Jesus. A gente pegou só o Evangelho de Lucas, dando várias citações, e pegamos também a primeira carta de Samuel, conhecendo lá a história do rei Saul. Então, é maravilhoso. É uma obra mediúnica. Aqui não, mas ele também estava sendo inspirado. Agora, lembra que no processo da inspiração, ainda há pouco nós estávamos estudando. O que o Espírito falou a Kardec? Que Kardec praticamente conseguia captar 100% a influência do Espírito sobre ele. Tanto é que ele mudou muito o trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse eu nem preciso estar dando uma psicografia para ti, porque eu estou ao teu lado, o teu cérebro consegue captar tudo. O que eu penso no meu mundo íntimo, mesmo sem você perceber. Mesmo sem perceber, você vê ali um trabalho. E aqui o nosso irmão também estava sendo inspirado, mas talvez ele, como médium, filtro não muito bom, acabou colocando interpretações equivocadas. Mas serviu para alguma coisa. Por isso é que ele diz, ele é desses cegos inteligentes que explicam a seu modo o que não podem ver. Aqui ele não falou nada da parte espiritual, né? Que é um espírito superior, ele só ficou na parte material. Mas esse livro, Vida de Jesus, ele foi lançado em 1863, no começo de 1863. E até hoje esse livro é reeditado, ele tem uma certa importância e uma relevância que chegou até hoje, né? Eu acho que para sair do maravilhoso e do fantástico, que sempre tem, né? Vamos sair do maravilhoso e do fantástico e vamos analisar mais racionalmente. Foi bom, gente? É sempre bom estudar, né? Em conjunto fica melhor ainda. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O professor Denizar, ele sabia que o médium poderia se autossugestionar. Então, por isso é que ele tirava a atenção do médium, para verificar a autenticidade da comunicação. Entende como Kardec era criterioso para evitar qualquer tipo de mistificação, qualquer tipo de autossugestão mesmo dos médiuns? Qual é a base da doutrina? A doutrina ela veio para quê? Para apenas nos ensinar a conversar com os espíritos? Não. O propósito da doutrina espírita é a moralização da humanidade.
fato de Kardec lançar uma obra em torno do nome Evangelho, logo depois de uma Inquisição, você imagina a confusão que isso não deu. Olha o tema: o Evangelho segundo o Espiritismo. Para eu estudar Jesus, eu adoro o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e o Novo Testamento. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Nós aproveitamos para finalizar o nosso estudo, elevando o nosso pensamento, para agradecermos a Deus nosso Pai, agradecermos ao nosso Mestre Jesus, o nosso amado Mestre, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que nos inspiram e nos auxiliam sempre nesse trabalho que Jesus nos confiou. Graça te damos, Senhor.